Agora nesse vídeo, nós iremos aprofundar um pouco mais sobre a profecia de Daniel e sobre os detalhes que ela fala sobre o Antigo de Dias. Já vimos que o Antigo de Dias não é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o Pai, né? Como nós já raciocinamos. Vimos aqui na profecia de Daniel que Daniel estava tendo visões perturbadoras sobre as coisas que aconteceriam. Daniel ele fica um pouco até doente, porque ele não entendia muito bem estas coisas. E aí ele ficou um pouco perturbado com essas profecias tão chocantes. Bom, ele, aqui no verso 16, ele pede a interpretação do anjo, certo? Ele tenta saber o que estava acontecendo. O anjo passa então a explicar a Daniel o significado dos 4 animais, ok? Daí, quando ele fala o significado dos 4 animais que se levantarão da terra, ele diz assim no verso 18: Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para todo o sempre, e de eternidade em eternidade. Por que é relevante este assunto que estamos estudando? Porque eu quis trazer a atenção deste assunto. Porque saber sobre o Antigo de Dias, sobre o que Daniel escreveu, sobre essas feras, sobre as profecias, tem a ver também com cada um de nós. Cada um de nós que tem esperança no Senhor Jesus, como ser o nosso Rei eterno neste mundo. Então, como o verso 18 falou, esses acontecimentos do livramento dos cristãos verdadeiros e também do mundo acontecerá decorrente aos eventos dos 4 animais. Daniel, de todos os animais que ele viu, ele ficou desejoso de conhecer o 4º animal. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Embora os outros animais também sejam interessantes, o que chamou a atenção de Daniel, por algum motivo, foi o 4º animal, pois ele era totalmente diferente. E de fato isso também nos interessa, porque a explicação desta profecia ela vai nos ajudar a entender a corrente do tempo que nós vivemos. E quando o anti-Mashiach, o anticristo, aparecer no mundo como o último chifre deste animal, nós saberemos que todas as coisas escritas na profecia já estará chegando a seu fim. Bom, aí ele fala algumas das características, né, deste animal. Terrível, dentes de ferro e suas unhas eram de bronze. Veja que, como nós já explicamos no outro vídeo, os dentes de ferro remetem a Roma, mas as unhas remetem ao bronze. Veja então que este reino ele teria características do outro animal, né, que nós vimos lá na estátua. O bronze ele vem antes do ferro. Então nós vemos aí também que existe um pouco, né, da Grécia ou do Império Grego, né, ou da forma do Império pensar, da forma do Império agir no mundo. E nós entendemos e sabemos que a helenização que ocorreu no mundo foi grande. E até hoje nossa cultura é influenciada pela cultura grega. Então, quando fala unhas de bronze, está remetendo aqui ao bronze, a parte da estátua que remete à Grécia, tá? Então, olha, com os dentes ele devorava e suas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. Foi aquela descrição que nós já fizemos, né? Aí ele fala sobre os 10 chifres. Antes de nós entrarmos em Enoque, nós temos que ver essas coisas. Entender o que está falando a profecia de Daniel para entendermos por que o livro de Enoque ele nos dá mais esclarecimento sobre a profecia de Daniel, ok? Então, podem ficar tranquilos que nós vamos chegar lá. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, então aqui é na cabeça da quarta fera, tá? Do 4º animal. Então, ele fala assim, ó, e do outro que subiu, que é o anticristo, e diante do qual caíram 3, ou seja, os 3 reinos, ou os 3 reis que irão cair no último tempo.
daquele que tinha olhos e boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os dois primeiros, os dos seus companheiros, aliás. Eu olhava e eis que um chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Bom, aqui já remete o tempo da grande tribulação dos 3 anos e meio, né, que nós vamos estudar mais para frente. Porque aqui ele recebe autoridade contra os que fazem a vontade de Cristo na terra. A vontade de Jeová Deus, né, Yahuwah, Yah e Yod-Heh-Vav-Heh. E aí ele recebe essa autoridade e ele causa dano a esses por 3 anos e meio. Então, aqui, olha, neste ponto de Daniel, ele já está vendo no finalzinho já de toda a história humana. Isso nem aconteceu ainda. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram a terra. Bom, o santo dos santos, né? O santo dos santos é o Pai, né? Então, este texto aqui faz parecer que o ancião de dias é um diferente do Pai, mas não é, tá? Isso aqui é apenas uma forma que foi usada aqui. Vou te explicar aqui mais ou menos o que acontece nessa interpolação de frase aqui. Até que veio o ancião de dias. Bom, nós sabemos na Bíblia que quem vem é Jesus, ok? O Pai ele não vem para executar o julgamento. Então, quando aqui em Daniel fala até que veio o ancião de dias, de fato, essa passagem está referindo-se ao Filho, né? Mas você tem que entender que o Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo, ele é representante do Pai. E ele se apresenta como o Pai, né, algumas vezes, né? Não que seja o Pai, mas que ele apresenta-se como o Deus Todo-Poderoso, né? O porta-voz de Deus, digamos assim. Por isso que aqui diz, até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo dos santos, no caso aqui, referindo-se ao Pai. Então, nesta passagem, sim, nessa passagem aqui, né, esse antigo de dias, ele refere-se ao Filho, tá? Refere-se ao Filho. Mas nas outras, né, a gente sabe claramente que é o Pai. Então, a pergunta é, por que então que a Bíblia faz isso, né? Ao mesmo tempo que está falando do Pai, é o Filho. Bom, naquela passagem que nós vimos no primeiro vídeo, vocês devem lembrar que o Filho do Homem, Jesus, né, Yeshua, ele obteve acesso ao Antigo de Dias. Então, como Filho do Homem perante o Pai é o Antigo de Dias, ok? Ele recebe toda a autoridade, não lembra? Ele recebe toda a autoridade. Aí sim, quando ele vem executar o julgamento, ele vem com toda a autoridade do Pai. Por isso que aqui ele é chamado de Ancião de Dias. Até que veio o Ancião de Dias e fez justiça ao Santo do Altíssimo, tá? O Altíssimo é o Ancião de Dias, tá? Mas o Filho vem como o Ancião de Dias nessa passagem para trazer justiça aos santos do Altíssimo, que é o Pai dele. Tá vendo? Essas interpolações é difíceis de entender se você não entender o ministério de Cristo, de nos salvar e vir como autoridade do Pai, ok? Então, quando ele vem com essa autoridade, ele assume atributos do Pai, entende? Ele assume atributos do Pai. Como em Isaías fala, Deus está conosco, né? Emanuel. Em João fala, Jesus, né? Capítulo 1, era Deus, né? É Deus, no caso. Em várias passagens do Velho Testamento fala, né, que Jeová virá com suas miríades. Então esse Jeová que virá com suas miríades não é o Pai, né? Entende? Não é o Pai, é o Filho. O Pai não vem, ok? Até que veio o Ancião de Dias. Então esse Ancião de Dias que veio aqui, sim, neste caso aqui, é o Filho representando o Pai. É bom explicar isso para vocês não fazerem confusão, tá? E fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, isso aqui é no final, quando começa ali o arrebatamento, o ajuntamento dos santos, a transformação dos vivos, a ressurreição dos mortos, os livros são abertos, tudo isso acontece nesse período.
em Apocalipse 13 traz essas informações para nós com detalhes. Capítulo 19 também. Aí, aqui o anjo descreve, né, o que acontece com o quarto animal, que ele era diferente, né, ele iria pisar em pedaços. Aqui está falando o que o Império Romano faria com os cristãos e o que este animal, né, que é uma mistura de governos que vem desde a época de Roma, tem feito com muitos, né, principalmente com os de Cristo, até o último momento em que vai levantar o antimachia. Então, esses todos compõem, né, este animal. Ok? Aí fala sobre os 10 chifres, que serão 10 reis. Isso ainda não aconteceu, irá acontecer. E aí aparece o anticristo, que é o chifre diferente de todos os primeiros. E ele abate 3. Então, pessoas, isso aqui é importante, tá? Enquanto você não vê um rei abater ou envergonhar, né, 3 fortes presidentes aí, ou reis, né? A gente não sabe quando que vai ser isso ainda, com esta agenda global aí de nova ordem, né? A gente não sabe como que vai ser a organização mundial, talvez pode voltar a ser até reis, tá? A gente não sabe como vai ser isso. Talvez a gente tenha uma grande surpresa aí pela frente, ok? Talvez pode até voltar a ser reis. O mundo pode ser dividido em 10 reinos, com esse reset que vai ter aí. A gente sabe que a agenda global ela está acontecendo, né? Só quem não quer ver que não vê isso aí. E aí, quando isso acontecer, vai desses 10 aí, um vai surgir e vai humilhar 3. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, né? O Altíssimo é o Pai, né? Como no começo da profecia a gente viu, que é o próprio Antigo de Dias, o Ancião de Dias. E destruirá os santos do Altíssimo. Então, nesse período é o período de 3 anos e meio, onde ele tem autoridade para destruir e matar os que são de Cristo. E aí vai acontecer coisas nesse período, como mudar tempos, leis. E aqui fala dos 3 anos e meio, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Profecia de Daniel, profecia de Apocalipse. Ok? 3 anos e meio. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então, essa aqui, gente, é a profecia de Daniel, tá? Essa é a profecia de Daniel. É isso que o capítulo 7 trata. É isso que nós estamos vendo. Olha, vamos ver só essa última parte aqui, ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos. Qual reino? Dos 10 reinos, né? Que estariam divididos em 10 no mundo. Debaixo de todos os céus serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. Então, há uma troca de poder aqui. Os reis do mundo terão poder. Cristo chega e tira o poder deles e dá para os santos, os vencedores em Cristo. Ok? Isso que está falando aqui. Isso é depois da guerra do Armagedon. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Aí Daniel ficou perturbado, o semblante dele mudou, e ele ficou doente por um tempo. Tão pesado que essa profecia aqui. Vamos agora entrar no que nós queremos entrar, que é a parte de Enoque. Tá? Agora que vocês já entenderam toda a profecia do capítulo 7, do que está falando no capítulo 7, vocês vão entender agora num outro ponto de vista. Aqui é o livro de Enoque, tá? Livro de Enoque, vocês podem ver, ó. Livro de Enoque. Estou aqui no capítulo 46. Este capítulo ele é muito revelador. Nós vamos ler um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá.
Ali eu vi o ancião de dias. Olha aqui. Ancião de dias. Cuja cabeça era igual a branca lã, que é a mesma descrição, né? Que nós vimos aqui em Daniel, capítulo 7. Tá vendo? Aqui tá falando que continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. A sua veste era como neve e o cabelo de sua cabeça era puro como a lã, tá vendo? Então, ó, aqui olha, é referência disso. Tá vendo que o livro de Enoque traz a mesma descrição do livro de Daniel. A mesma descrição. Então, é mais uma das coisas que me faz pensar na veridicidade, né, do livro de Enoque. Como que uma pessoa, né, um judeu, vamos dizer que o livro de Enoque seja uma fraude, como a maioria dos estudiosos e peritos dizem por aí, né? Que o livro é uma fraude, que não é o livro de Enoque. São pessoas que escreveram um livro e colocaram o nome de Enoque para dar a este livro aí um tom de seriedade. Bom, se este é o caso, como que pessoas simples poderiam escrever coisas que Daniel havia escrito? Apenas Daniel tinha tido essa visão e tinha escrito, né? Se bem que a maioria dos estudiosos datam o livro de Enoque de 300 anos antes de Cristo, né? Aí, no momento eu não sei dizer quantos anos Daniel ele viveu antes de Jesus, mas pelo menos 400 foi, né? Porque tem a profecia lá das 469 semanas de anos, né? Então, provavelmente, ele é mais velho do que esses 300 anos aí. Então, sim, pensando por este ponto de vista, né? Porque eu gosto de ser honesto com as informações. Os escritores do livro de Enoque poderiam ter pegado, né, o livro de Daniel e ter aumentado, né, pegado aquelas características que estavam no livro de Daniel e aumentado a história. Mas, se vocês forem analisar bem aqui no que nós vamos estudar hoje, vocês vão ver que são tão ricos os detalhes que fica difícil a gente acreditar que isso possa ter acontecido, né? E se a gente entender que o livro de Enoque ele foi escrito até bem antes do que de Daniel, o que foi achado, as cópias achadas, né, datam de 300 anos antes de Cristo, mas o livro pode ter sido escrito muito antes, né, digamos assim. Então você começa a entender que existe uma correlação profunda entre Daniel, né, citando algo que o livro de Enoque já citava, o livro de Hanor, né, Enoque. Enoque em hebraico se pronuncia Hanor. Então vamos lá. Aqui diz: ali eu vi o ancião de dias, cujo cabelo era igual a lã, perfeitamente igual aqui. E com ele outro. Presta atenção aqui, ó. Outro. Tá vendo por que a gente não pode dizer que Jesus, né, ele é este ancião de dias aqui, nessa passagem, neste caso aqui? Por quê? Porque aqui também, olha, é a interpolação quase do que Daniel está falando, né? Aí ele fala aqui, ó, e com ele vi outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Tá vendo? Olha, isso daqui está fazendo uma relação ao Filho do Homem, que é o próprio Jesus, tá vendo? Por isso que fala ali que o rosto era de homem. Então, ele viu uma pessoa sentada no trono, com a cabeça branca e a roupa branca, e ele viu outro, tá vendo? Então é duas pessoas, não é uma pessoa, é duas pessoas. E o semblante dessa segunda pessoa era como semblante de homem. Aí ele diz: seu semblante era cheio de graça. Então, essa graça aqui, olha, aqui eu não tenho acesso no hebraico, né? Mas quando geralmente usa a palavra graça no hebraico, está querendo dizer luz, né? Luz. Por isso que ele fala igual a dos santos anjos. Porque os santos anjos também emanam luz do rosto. E foi até por isso que Moisés, quando desceu do monte, também emanava luz.
Então todos que ficam na presença do Antigo de Dias acabam emanando luz do rosto. Então aqui, olha, essa graça, né, eu creio que refere-se a isso. Então ele tinha rosto de homem, era o filho de homem. Aqui está mencionando Jesus, Yeshua, né, e ele tinha um rosto gracioso. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo. Isso aqui é Enoque falando. Como Daniel ficou perplexo, né? Daniel, ele viu o Antigo de Dias e viu o Filho do Homem, como nós aprendemos aqui. No verso 13, né? Eu estava olhando na minha visão da noite e vi nas nuvens do céu o Filho do Homem, tá vendo? Aqui o Enoque também estava vendo quase a mesma coisa. Daniel estava preocupado não com quem era o Antigo de Dias e nem quem era o Filho do Homem. Ele não questiona isso aos anjos. Enoque, por sua vez, o que ele queria ver? Ele estava num outro contexto, né? Ele não estava no contexto de Daniel sobre aquelas feras. Então ele não viu fera nenhuma, entendeu? Naquele momento ali não, tá? Depois ele até viu, mas não naquele momento. Então, o que acontece? Ele estava em um outro contexto. Aí o que ele vai inquirir? Ele vai perguntar aos anjos. Daniel pergunta sobre os animais e exclusivamente sobre o quarto animal. O Enoque, ele ficou intrigado com aquele filho do homem. Então ele viu, né, o Altíssimo Deus, que era o Antigo de Dias, o Ancião de Dias. Possivelmente ele entendeu que era o Pai, né? Só que ele viu um outro ser. Então é interessante por quê? Porque naquele tempo de Enoque, né, ninguém tinha noção que existia um filho, entende? Ninguém tinha noção que existia um filho, que existia um outro ser tão sublime, né? Eles só acreditavam no Deus, né, Todo-Poderoso, que era o Pai, né? Então, quando ele viu aquela outra criatura, aquele outro ser ali, que estava perto de Deus, só que o semblante era como de homem, e era gracioso como os anjos, ele queria saber dos anjos que estavam com ele quem era aquele. E ele pergunta: e que me mostravam todas as coisas secretas concernente a este filho do homem. Então, o gracioso, né? O gracioso que tinha semblante de homem, agora ele é chamado de filho do homem. Veja que essa expressão filho do homem, que nós vamos também fazer o estudo, comparando Daniel, né, e Mateus, né, e Ezequiel também fala sobre isso, e o livro de Enoque depois, outro estudo. Veja que este filho do homem, ele é identificado em Daniel, filho do homem, e ele é identificado aqui também em Enoque. Ok? Para falar do Antigo de Dias, temos que falar também do Filho do Homem, porque são dois personagens de muita e muita relevância. Aí, o qual foi? Aí, olha só o que ele queria saber. Ele queria saber as coisas secretas concernentes a este Filho do Homem. Era uma coisa. Qual foi? Qual que foi desse Filho do Homem? Né? Qual o que é desse Filho do Homem? O que ele é? Entendeu? De onde ele era? Peraí. Eu sei que tem Deus no céu. Tô vendo tudo aqui, né? Enoque conta essa história, né? Tô vendo aqui, eu vi ali a imagem de um Criador, né? Apesar dele não ter poder olhar na face do Criador, ninguém jamais pôde fazer isso, né? Mas ele sabia que tinha ali um Criador. Mas ele viu um ser a mais ali, um ser poderoso ali do lado do Criador. Então ele queria saber, de onde que veio esse cara aí? Entendeu? E ele é um filho de homem, ele não é um ser... na cabeça, né, de Enoque, né? Ele associou aquele ali a um filho de homem, né? Alguma coisa humana tinha naquele ser. Que era diferente um pouco, né, dos anjos, santos anjos, e diferente também do ancião de dias. Alguma coisa que chamou atenção Enoque, Hanô, sobre este assunto, a ponto de ele inquirir o anjo, é que aquele era um filho de homem, né? Por que ele estava ali perante o Deus Todo-Poderoso? Qual que era dele? Da onde que ele veio? E por que ele acompanhou o ancião de dias?
Veja que são várias perguntas que Enoque Hanoque iria fazer ao anjo. Ele queria saber muitas coisas importantes sobre aquela pessoa. Aí, olha só. Ele respondeu-me e disse. Isso aqui é a resposta do anjo. Este é o filho do homem. Que resposta, né? Este é o filho do homem. Então, o filho do homem aqui é Jesus, tá? Jesus. Tem como você negar que seja Jesus? Vamos lá. O próprio Jesus falou que é ele. Então aparecerá no céu o filho do homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele está falando dele mesmo. Então o filho do homem no Novo Testamento bíblico é Jesus. Então o anjo respondeu a Enoque, este é o filho do homem, mas ele não falou que é Jesus, porque Enoque não tinha essa revelação. Quem tem essa revelação? Nós temos essa revelação. Aonde nós temos essa revelação? Mateus capítulo 26, 64 e várias outras. Várias passagens. Mateus 24, 30. Ok? Várias referências do próprio Jesus se nomeando de filho de homem. Então, é como se ele estivesse falando assim, olha, este é Jesus Cristo, este é Yeshua HaMashiach, o qual a justiça pertence. Lembra que eu fiz um vídeo no canal perguntando quem era Jeová Tzedequeno? Jeová da Justiça? Tá vendo? Jeová da Justiça é Jesus, né? Jesus Cristo. O Jeová da Justiça. O Yahweh Tzedequeno, né? Em hebraico. Mas em português seria Jeová da Justiça. Por quê? Porque a ele pertence a justiça. Ele faz justiça. Ele vai fazer a justiça com todos os assuntos da humanidade. Com relação à humanidade, Deus revelou o seu Filho para ser justiça aos homens. Entende? Então o anjo está falando isso para Enoque. Olha só. E ainda fala que o livro de Enoque não é um livro inspirado. Como que simples judeus iriam profetizar essas coisas aqui, olha, sem ter a inspiração do Espírito Santo, gente? Eu fico abismado com isso. Eu não consigo entender isso. Este é o Jesus Cristo, a qual a justiça pertence, com a qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Então, Jesus, ele tem o poder de revelar todos os segredos escondidos. Se você ler no livro de Enoque, né, nossos estudos aí do mundo pré-diluviano, eu falei sobre os dinossauros, no canal tem um vídeo. Vocês vão entender que eu expliquei lá que os anjos que desceram para ter relações com as mulheres, eles passaram a explicar coisas escondidas para as mulheres. Então isso aí foi uma violação do propósito de Deus, porque Deus ele tenciona revelar-se ao mundo por meio de seu Filho. Então quando os anjos desceram e tiveram relações com as mulheres e geraram gigantes e começaram a contar segredos dos céus para as mulheres, esses anjos eles estavam quebrando os decretos, os planos, né, do Pai de revelar-se à humanidade por meio do Filho. E por isso aqui está falando, olha, o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido. Tá vendo? Escolhido. Essa palavra escolhida aqui, olha, possivelmente vai ser Messias. Mashiach, HaMashiach, né? Mashiach, escolhido. Significa escolhido, significa ungido. Então, o Senhor dos Espíritos, né, que é o Pai, ele escolheu. Agora vamos falar sobre a porção. Sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Então, as coisas que Deus ele revelou por meio de Jesus Cristo, né? Ele se revela por meio de Jesus. Entende? Deus ele se revela por meio de Jesus, por meio de seu Filho. Nós nunca iremos, talvez, compreender plenamente o Pai,
mas nós teremos uma compreensão do Pai por meio do Filho. E a medida que o Pai deu para Jesus, ela tem excedido em tudo diante do Pai, em eterna ascensão, ou seja, isso nunca vai acabar. Por isso que o Filho é tão especial. Aí vamos ver aqui o verso 3, ó. Este Filho do homem que tu vês levantará reis. Levantará reis. E poderosos de seus lugares de habitação. E os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso. E quebrará com pedaços os dentes dos pecadores. Isso é Salmos, gente. Isso é Salmos, tá? Vamos ver isso aqui? Vamos ver? Salmos, capítulo 2. Porque se amontinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias. Nós estudamos isso aqui agora. Aí, ó. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, o governo humano, ele vai romper com Deus, tá? Ele vai querer romper com Deus num ponto. Este ponto, né, como a profecia de Daniel explica, é no ponto dos 10 chifres, ok? Quando aparece o anticristo. Então, eles vão se unir num governo único, né, com 10 potências, 10 reis, e aí eles vão romper com Deus. Como que eles rompem com Deus? Quando eles abrem mão da religiosidade, a religião, e passam a perseguir por 3 anos e meio e matar todos os que professam a fé em Cristo. Então, é aqui que acontece. Rompamos essa ligadura. Aquele que habita nos céus, né, que é o Pai, se rirá. O Senhor zombará deles. Então, para Deus é muito desprezível, né, a humanidade, os reis humanos que acham que são poderosos. Então, lhes falará a sua ira, e seu furor se turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, enquanto eles estiverem fazendo, né, um montinho para acabar com Israel, acabar com os cristãos no mundo todo, né, a perseguição do anticristo começar, isso vai ser na grande tribulação, o que vai acontecer aqui? Deus está tranquilo, porque ele ungi o meu rei sobre o monte Sião. Então, Jesus, por isso que Jesus Cristo sentou e esperou, porque quando chegar a hora, ele vai ser ungido para se assentar no reino e no trono de Davi no monte Sião, em Jerusalém. Aqui está falando isso. Proclamarei o decreto, o Senhor disse ao meu Senhor, disse, tu és meu filho, eu te gerei, tá vendo? Então aqui está falando com o filho, aqui é uma revelação maior do que aqui, certo? Aqui é uma revelação maior, em Salmos. Aí olha só, eu te ungi, eu te gerei, né? Eu te criei. Eu te gerei, né? Vamos falar assim, é mais interessante. Pede-me, e eu te darei gentios, herança, os confins da terra, tua possessão. Aí, ó. Tu os esmagará com vara de ferro. Tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Isso aqui é Apocalipse também, tá? Apocalipse fala sobre isso. Aqui, ó. Sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Tá vendo? E pisará no lagar da ira de Deus. Apocalipse. Ó. Quebrará em pedaços. Tá vendo aqui? Essa referência aqui, ó. Quebrará em pedaços. Essa referência aqui, olha. Despedaçarás um vaso de oleiro. É a mesma coisa. Só que o escritor de Enoque aqui, ele não teve esta... vamos dizer assim, essa perspicácia, né, de escrever o vaso. Mas ele falou quebrar em pedaços. Fazendo referência a isso aqui, olha.
quebrar os vasos em pedaços, que é uma ilustração que é usada em Salmos de quando Jesus começa a reinar as nações com vara de ferro. Vamos ao combate aqui para vocês verem. Agora, pois, reis, sede prudentes, deixai-vos destruir juízo da terra. Servi o Senhor com temor e alegria e com tremor. Beijai o filho para que não ire, e pereçais no caminho, quanto em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, é o Salmo 2, gente. Salmo 2. Aqui, olha, o livro de Enoque está falando que o pai, ele deu ao filho, né? Aqui não fala filho de Deus, ele fala filho de homem. Porque aqui está mostrando, né, Jesus depois do processo que ele teve que passar na terra. Entendeu? Aqui, todas essas descrições que a Bíblia faz e que o livro de Enoque também faz, referindo-se ao filho de homem, até Jesus falando também sobre ele mesmo, sobre filho de homem, ele sempre está mencionando-se como uma nova criatura. Nunca como o Jesus Espírito que viveu no passado, né? E nem como o Jesus somente humano que viveu na Terra, mas sim o Jesus homem poderoso, nova criação, gerado pelo Espírito de Deus e exaltado acima de todos os outros nomes. Entendeu? Por isso que fala, né, que ele vai quebrar os dentes dos pecadores. Vai acontecer de verdade isso. Ele lançará reis dos seus tronos e seus domínios, porque eles não o exaltarão, ou louvarão, nem se humilham diante dele. Tá vendo? Salmos. Beijai o filho para que ele não se ire. Aqui é o conselho que os Salmos dá. Isso aqui é baseado nessa passagem. Por que o filho vai se irar com os reis da terra? Porque eles vão romper as ligaduras com tudo o que é sagrado, que tem mantido a humanidade instável, com a Torá de Adonai, ok? Então os reis, ele quebra essa aliança, persegue os cristãos, os israelitas matam os judeus, incendeiam Jerusalém, captura Jerusalém, começa a fazer um massacre no mundo, muitas pessoas estarão morrendo, outras estarão presas, sofrendo no cativeiro. Aí Jesus Cristo desce no Monte das Oliveiras e destrói essas pessoas ruins. E eles serão destruídos porque eles não se humilharam perante o Senhor Jesus. Igualmente, o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Quer dizer, aquele que estava poderoso, né, o anticristo, ele vai fazer o que com ele? Vai lançar abaixo. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Desde o seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Tá vendo? Olha, eles não exaltam o nome do Pai. E Jesus vem para santificar o nome do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Então, por isso que eles vão ser destruídos, porque eles foram arrogantes contra o nome do Pai. Eles, agora o verso 5. Eles quem? Os reis, tá? Eles condenarão as estrelas do céu. Olha aqui. Aqui já está falando dos sentinelas, né? Os sentinelas que pecaram nos dias de Noé. E aqueles outros também que estão por aí. Satanás, uns outros que estão por aí, que vivem no poder da autoridade do ar. Então, os reis vão condenar os anjos. Por quê? Elevarão suas mãos contra o Altíssimo. Caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas, e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e expulsarão de seus templos, dos quais eles se reúnem, e com ele o fiel, o qual sofre no nome do Senhor dos Espíritos. Então essa passagem aqui, olha, traz para nós a perseguição que vai haver, tá? Esses reis serão usados pelo anticristo para expulsar, primeiro fisicamente, né, o pessoal que reúne igrejas, né, os cristãos que reúnem igrejas, os fiéis, vai fechar tudo isso aí.
E também, por causar a morte dos cristãos, é como se estivesse expulsando ele do seu templo. Eu já fiz um estudo no canal falando sobre isso, que o nosso templo é o nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo. Então, o anticristo, por estar por 3 anos e meio matando e fazendo mal do Senhor Jesus, ele estará expulsando os do seu templo, o qual eles se reúnem. E com ele o fiel, tá? O qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. Então, querendo ou não, né? Vamos ver aqui a referência aqui do 45, que fala. O expulsarão, o fiel, ou expulsarão das causas de sua congregação e do fiel. Bom, o que eu entendi disso aqui é assim, ó. Entendi que está falando sobre os cristãos, os judeus fiéis, né, em Cristo, até os judeus normais também, não os que acreditam em Jesus também não. Mas principalmente os cristãos, né, seja judeu, seja gentil, e eles serão expulsos dos templos, tanto físicos quanto também da sua própria moradia, os que morrerão. E também eu entendi que, e com ele o fiel, né, porque quando você persegue o cristão fiel, você está perseguindo também a Jesus, Yeshua. Ok? Então, é interessante, né, gente? Aqui falando sobre o Antigo de Dias, como eu mostrei para vocês, é o Pai. Só que essa revelação do Antigo de Dias traz muita informação sobre o Filho do Homem. Essa é a primeira comparação que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, agora no capítulo 47, tá? Do 47 nós nem vamos ler tudo. Vai ser só no verso 3. Aqui, ó. A referência aqui, ó, do filho do homem, não, do Antigo de Dias. Aqui, ó. Naquele tempo eu vi o ancião de dias. Enquanto ele se assentava sobre o trono de sua glória. Enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença. Tá vendo que aqui é paralelo de Daniel? Ó. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, seu cabelo de sua cabeça como pura lã, e seu trono era chama de fogo e rodas ardentes. Aqui, ó. Abriu-se livros. Isso é Daniel. O livro dos vivos foi aberto na sua presença. Ok? Olha o paralelo que tem de Daniel com o livro de Enoque. Só que no livro de Daniel não está falando, né? Que livro que é. Só falou que abriu livros. Lá no livro de Apocalipse também fala isso. Vamos ver se é esse aqui. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. O livro da vida, possivelmente, é esse aqui, olha. Dos vivos. Livro dos vivos. Aqui falou livros, abriu livros. Ok? E aqui falou livro dos vivos. Então pode ser que existe uma diferença, tá? Porque aqui no livro de Apocalipse mostra isso. Abriu-se livros, igual está em Daniel. E outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse aqui é o período em que o livro da vida é aberto para escrever novos nomes, ok? Os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros. Qual livro? Esse que não é o livro da vida. Mas o livro da vida foi aberto para que
os que fossem julgados e pesados e tivessem encontrado um bom testemunho a respeito deles, o nome deles seriam escritos no livro da vida. Ok? Então, olha só. Aqui, olha, o Antigo de Dias é quem escreve o nome no livro. Ok? Ele que escreve o nome do livro. E diz assim, ó. Enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor diante dele. Então, os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça, que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Aqui é o fim de toda a profecia, gente. É Apocalipse. Vocês estão vendo isso aí, ó. Aqui é Apocalipse. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras. Entendeu? É referência disso aqui, olha, essa parte aqui, ó, 47. Então, mais uma pergunta, né? Se o livro de Enoque não é um livro inspirado, por que o apóstolo João, né, ao ver essa profecia aí, que Jesus deu para ele cita exatamente a mesma coisa que está escrita no livro de Enoque? Por que Daniel fala sobre isso? Daniel, João, e aí nós estamos vendo uma outra testemunha falando a mesma coisa. E aí Daniel e João de Apocalipse é um livro inspirado, canônico, aceito, porque a igreja aceitou esse livro, a Igreja Católica aceitou esse livro, porque Martinho Lutero aceitou esse livro, aí nós temos também que aceitar. Tudo bem, aceitou. Apocalipse nós aceitamos. Daniel nós aceitamos. Mas o livro de Enoque, porque essas pessoas não quiseram colocar ele no cânon bíblico, então a gente tem que descartar. É uma reflexão que eu faço para vocês. Porque a história do Antigo de Dias é contada aqui no livro de Enoque, com mais detalhes do que em qualquer outro lugar. Vamos ver uma outra passagem agora? Capítulo 48. Quarenta e oito, 2. Vamos ler aqui o comecinho aqui. Naquele lugar eu vi uma fonte da retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Aqui vai lembrar Zacarias, tá? Zacarias fala que no meio de Jerusalém vai brotar uma fonte que vai purificar todo mundo, tá? Aí depois fala, delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os restos eleitos e santos. Aí vamos lá agora. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Então, ó, aqui no livro de Enoque, ele já mostra pra gente que o Ancião de Dias e o Senhor dos Espíritos é a mesma pessoa. Que o Filho do Homem é um, vou colocar aqui de vermelho, e que o Senhor dos Espíritos, que fala aqui, né? Na Bíblia fala Senhor dos Exércitos, né? Yahweh dos Exércitos, Jeová dos Exércitos, na Bíblia. No livro de Enoque trata como Senhor dos Espíritos. Com certeza que esse Senhor aqui, olha, na tradução hebraica está o tetagrama. Então vai ficar Jeová dos Espíritos, né? Jeová dos Espíritos, que significa Jeová dos Exércitos. É igualzinho à Bíblia, entendeu? Só que aqui é traduzido por Senhor dos Espíritos. E o seu nome na presença do Ancião de Dias. Ou seja, Jesus foi chamado, né, na presença de Deus. Tá vendo aqui? Tá falando? Olha só que interessante isso aqui, ó. Quando foi isso? Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Então aqui está falando que
ele foi invocado na presença do Senhor do Espírito, né? Na hora que aconteceu isso aqui, ó, essa coisa aqui, ó, da fonte da retidão. Se você olhar o contexto, é exatamente nesse período que o Daniel está mencionando, tá? Só que aqui, ó, ele está explicando que o nome de Jesus, do Senhor Jesus, né? Senhor Yeshua, ele já era invocado diante da pessoa de Deus. Antes mesmo de criar o sol, criar as estrelas. O seu nome já era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. O Senhor dos Espíritos aqui é Yod-Heh-Vav-Heh, tá? Adonai. Ele será um apoio para os justos. Quem será? Jesus. Será um apoio para os justos e santos. Tá? Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem sem falhar. E ele será a luz das nações. Esse aqui já é o profeta Isaías. Um dia nós vamos fazer um estudo aqui comparando o profeta Isaías com o que Enoque falou. O profeta Isaías falou que Jesus será a luz das nações. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aí já é João. Tá vendo, gente, que o livro de Enoque não tá tão fora assim do que a Bíblia fala? Infelizmente é um livro precioso que as pessoas pararam, né, de prestar atenção nele porque fala coisas perturbadoras. Mas Apocalipse também fala coisas perturbadoras que nós não entendemos até hoje. Entende? Então, pessoas, antes de criticar, né, o livro de Hanor, de Enoque, procure entender e ler e comparar com a Bíblia para ver se realmente bate com as Escrituras. Pelo visto, bate, viu? Pelo que eu estou fazendo aqui com vocês. O estudo que nós estamos fazendo do livro de Enoque, aqui, mostrando para vocês essas particularidades aqui, tudo dentro das Escrituras. Talvez se a gente achar alguma coisa aqui que não esteja, pode ser interpolação. Ou pode ser que nós não entendemos ainda. Ou pode ser que a gente não consiga fazer referência a uma parte bíblica. Pode acontecer. Não significa que o livro que está errado. Talvez é nós que estamos errados. Talvez é nós que não estamos conseguindo interpretar o livro. Talvez ainda, como o próprio livro fala, é de uma geração posterior. Talvez ainda não é a nossa geração que vai entender essas coisas que estão escritas aqui. Porque Deus revela tudo no seu tempo. Ah, mas se fosse para ser pro livro... Aí alguém fala assim, ó. Se fosse para o livro de Enoque ser inspirado, ele estaria na Bíblia. Deus teria preservado ele na Bíblia. Mas você já parou para pensar que Deus preservou esse livro? Em algum lugar ele preservou? Esse livro foi guardado, né, com os judeus que foram para a Etiópia. Não sei se vocês conhecem a história, mas a tribo de Dan, né, elas, na época do exílio da Síria, a tribo de Dan foi levada para a Etiópia. E o pessoal levou o livro de Enoque para lá. Tanto é que esse livro de Enoque foi encontrado na igreja cristã etíope, preservada. O livro foi preservado. Sábios do passado escreveram sobre o livro de Enoque. Algumas pessoas tinham algumas cópias, mas foram se perdendo. A ignorância da igreja, né, vou dizer assim, fez com que o livro fosse tirado do canon das escrituras. Os próprios judeus, ao lerem o livro de Enoque, eles viram que estava falando de Jesus de Nazaré. Então eles rejeitaram o livro de Enoque como sendo um livro do canon judaico. Já que os judeus tinham rejeitado o livro no canon judaico, então os da igreja, né, os estudiosos da igreja, os concílios, os famosos concílios, né, organizados do imperador romano e pela igreja que já estava deturpada, o que eles fizeram? Eles aproveitaram que os judeus já não aceitavam o livro, porque o livro fala claramente do Messias. E também por eles não entenderem, né, e não se dedicarem a ler e estudar o livro. E também eu até concordo de certa forma, porque naquela época havia muito livro judaico helenístico na época, né, muitos judeus gnósticos estavam escrevendo muitas coisas que pervertiam a fé em Jesus. Então uma forma deles separarem, né,
preservar ali o ensinamento cristão foi distanciar o canon bíblico de todos os livros confusos. E não se engane, o livro de Apocalipse e o livro de Pedro esteve nessa lista por um bom tempo. Depois vocês estudam aí, tá? A história do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não foi aceito no começo como sendo um livro inspirado, entendeu? Então, depois eles aceitaram o livro de Apocalipse e colocaram o livro de Apocalipse no canon. Mas do começo não era assim, não foi assim que aconteceu. Qualquer estudioso bíblico sabe disso. Mas o livro de Enoque continuou rejeitado, né? E aí, o mais incrível que quando foi achado os livros sagrados e várias outras literaturas nas cavernas de Qumran, o que tinha lá no meio? O livro de Enoque. E depois disso, muitas pessoas começaram a abrir os olhos para este livro. Começaram a ler, começaram a meditar. Então, pessoas, é uma coisa assim interessante, tá? Que eu estou trazendo para vocês aqui. Uma reflexão diferente do que vocês vão encontrar por aí. Agora vamos ver uma outra passagem. 54. Capítulo 54, verso 1. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. Aqui já está fazendo a descrição, né, do dilúvio, né? Então aqui Deus, ele também é chamado de ancião de dias. Isso aqui é só para vocês verem que isso aqui também bate com a descrição bíblica de Gênesis, capítulo 6, que há o mesmo relato. Gênesis capítulo 6. Ele está falando, né, do homem mau, aquela coisa toda, tal, que separou Noé. Acho que é o capítulo 7, né? Depois do dilúvio. Acho que é o capítulo 8, depois do dilúvio, né? Acho que é, vamos ver. Que fala do arco-íris. Só um momentinho. Tá bem pertinho aqui agora. Aí depois que Deus sentiu o cheiro do sacrifício que Noé fez, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir tudo que vive, como fiz. Enquanto durar a terra sementeira e saga, e frio e calor, e verão e inverno. Então aí acontece o arco-íris, ó. E o arco repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre as montanhas. Tá vendo? Aqui, ó. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma testemunha fiel entre mim e eles para sempre. Esse sinal fiel aqui é o arco-íris. Então, Enoque aqui está descrevendo, né? Exatamente isso. E aí, ó, eu só queria trazer para vocês a identidade, né, do ancião de dias é o próprio Deus, certo? Porque aqui em Gênesis tá falando dele, tá? Pai de Jesus Cristo. Vamos agora ver, para finalizar o nosso vídeo, né? São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Poderíamos fazer até 3, mas com os detalhes, né? Aqui no livro de Enoque, no contexto. Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. A intenção era mesmo só mostrar o que o livro de Enoque fala sobre o Antigo de Dias. Então aqui no capítulo 70, no verso 12, fala assim, ó. Aí falando sobre alguns anjos, né? Aí fala assim, ó. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão, e puro o seu manto era indescritível.
Então não tinha nem como descrever a roupa, né? A roupa que ele vestia. Aí o que aconteceu? Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne se dissolvia, o meu espírito tornou-se transformado. E eu chamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procedia da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. E o ancião de dias, agora é o 16, mais uma vez que aparece, veio com Miguel, com Gabriel, com Rafael, com Peniel, com milhares de milhares e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Tá vendo que coisa maravilhosa, né? Outra referência agora é o 16, já lemos, e o último que mostra é o 18. Depois vocês podem baixar o livro de Enoque e vocês mesmo podem ler, tá? Vou deixar a referência aí nesse vídeo, todos os lugares que aparecem a expressão ancião de dias. A retidão do ancião de dias não se esquecerá, tá? Então veio o anjo, veio a mim, e a sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o filho do homem, o qual é nascido para retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. E ele disse: Em ti ele conferirá paz, em nome do mundo existente. Por isto a paz tem existido desde o mundo que o mundo foi criado. Assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estará sua habitação, contigo o seu destino. De ti eles não serão separados para sempre, sempre. E assim, em prolongamento dos dias, estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos. Possuirão o caminho da integridade e o nome dos seus espíritos para sempre e sempre. Aqui, olha, embora Enoque está descrevendo como se fosse ele, né? Mas a Bíblia também faz isso, né? Isaías, muitas vezes Isaías ou Jeremias ou Ezequiel, eles recebem a mensagem como se fosse para eles, mas nós sabemos que é a aplicação para Jesus, né? Ali, o Isaías ou Jeremias ou Ezequiel, ou até o próprio Moisés mesmo, se torna um tipo do Cristo. Então, quando ele vê o ancião de dias junto com Gabriel, Rafael e outros anjos vindo até ele, né? Então é como se Deus chegasse a Jesus, né? Ele ali está representando Jesus, no caso. É uma forma de contar a história, tá, gente? Vocês têm que entender assim. Então, aquele anjo veio a mim que é quem? Quem está escrevendo? É Enoque. Só que Enoque aqui, ele está representando Jesus, entendeu? Com a sua voz, soldou-me, dizendo, Tu és o Filho do Homem. Nós sabemos que o Filho do Homem é Jesus, então aqui está falando de Jesus. Aqui não está falando do profeta Enoque, tá bom? Aqui está falando de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Isso aqui está descrevendo o que aconteceu quando Jesus Cristo voltou aos céus. Ou quando foi ressuscitado, né? Nós não sabemos direito. Pode ter sido também, né? E olha só o que foi dito para ele. Olha se isso aqui não é interessante para nós fecharmos o vídeo. Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão. Jesus foi nascido para a retidão, concorda? A retidão descansou em ti. Ele não é o homem mais reto que já viveu, gente? Que nos ensina toda a lealdade sobre Deus? A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ou seja, a retidão do Pai sempre habitará no Filho. Jesus nunca vai apresentar uma má característica. Porque a essência do Pai está nele. É o Espírito, né? Ruach HaKadosh. Ele disse: Em ti ele conferirá paz.
Lembra que Jesus em Isaías é chamado de príncipe da paz? Então, o antigo de dias, né, concede a Jesus ser o príncipe da paz. Por isso aqui, ó, em ti, ele quem? O antigo de dias, o Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus. Ele conferirá paz em nome do mundo existente. Então, todos que vivem no mundo dependem de Jesus para ter paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. Entende? O conceito de paz, né, está muito ligado com o nosso Senhor. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão. Todos, isso aqui é uma profecia, gente. Todos vão andar pelo nome de Cristo por toda a eternidade. Todos serão gratos por Cristo por toda a eternidade, pela sua morte, pelo seu resgate, pela sua salvação. E isto aqui, olha, está escrito em Paulo, nas cartas de Paulo, de Shaul. De Paulo fala sobre essas coisas. Aí você lê Paulo e você não entende onde que Paulo tirou os conceitos que ele fala em Colossenses capítulo 1. Que ele é o primeiro de muitos irmãos, que muitos andarão pela sua palavra, que vamos ter que ser fortalecidos no alicerce do Cordeiro. Não entende de onde que Paulo tirou isso. Aí quando você começa a ler o livro de Enoque, você vê de onde que ele tirou. Contigo estarão suas habitações. Com Jesus está a habitação do santo. Tá, gente? Com o Mashiach exaltado pelo Senhor dos Espíritos, pelo Ancião de Dias, está a habitação de todos os justos. A nova vida que teremos depende da aprovação e da fé no nome do Senhor Jesus. Contigo, o seu destino, ou seja, o destino da humanidade está na mão de Jesus. De ti, de Jesus, eles não serão separados. Jesus falou assim, olha, para que eu não perca nem sequer um do que o Pai me deu. Os ressuscitarei no último dia. Tá vendo Jesus citando Enoque indiretamente? Em Hebreus fala, né? Aqui estou, no meio da congregação, louvar-te-ei com cântico. Aqui estou eu com as criancinhas que Jeová me deu, que Yahweh me deu, né? Que Yod-Heh Vav-Heh me deu, que o Senhor Elohim me deu. E ele diz em João que se permanecermos no seu amor, nada nos separará dele. De ti eles não serão separados. Então nós somos um presente para Jesus. Colossenses capítulo 1 fala, todas as coisas são para ele. Então nós pertencemos a Cristo. Por isso que lá fala que nós somos o quê? A noiva do Cristo. Ele tem posse sobre nós. O Pai fez a humanidade para Cristo, entendeu? Talvez vocês acham que Deus criou a humanidade para adorar Ele. Tá errado, gente. Tá errado. Deus ele não tem necessidade de ser adorado, entende? Deus ele não tem esse tipo de necessidade. Deus não tem necessidade nenhuma de nada. Deus não necessita de nada. Deus ele criou a humanidade para seu Filho Jesus. O Filho tem necessidade. Entende? O Filho tem necessidade. Ele sente necessidade. Ele sente falta de companhia. Ele precisa de outros. O Pai não. O Pai só precisa do Filho. Mas o Pai, no seu grande amor, ele criou todas as coisas para o Filho. O Filho estando feliz, ele também está feliz. Porque o Pai ama o Filho. Isso que eu estou falando aqui é fantástico. Vocês não têm noção de quanto tempo que eu tive que estudar para entender isso. Marque aí, ó, quem tem o contato do irmão Luiz. Manda esse vídeo para ele. Uma vez eu ouvi ele falando isso. E na hora que eu ouvi ele falando isso, eu entendi que tinha mais pessoas no mundo que entendia o que eu estava pensando. Eu assisti um vídeo dele, né, ele falando sobre a noiva. Jesus é a noiva, né? O tipo de Adão e Eva e tal. Ele explicou algo mais ou menos parecido com isso, né? Que
O pai, ele traz a existência da humanidade para suprir a necessidade do filho, né? De companhia. Como um homem tem necessidade do casamento, o filho também tinha necessidade da companhia. Por isso que ele amava a criação humana. De certa forma, o filho não se contentava apenas com os anjos nos céus. O filho queria algo mais. Entende? Aí o pai, ele foi e criou essa criação maravilhosa chamada humanos. Por causa de uma necessidade do filho. De amar, de mostrar amor, de mostrar afeição, de cuidar. O Cristo é assim. O nosso Senhor é assim. Ele tem essa necessidade de mostrar misericórdia, amor, compaixão. Porque ele refletiu isso tudo do Pai. Ele via o Pai e ele sentia essas coisas transbordar nele. Mas o Pai, sendo autossuficiente de todas as coisas, o Pai não tinha necessidade nenhuma de criar ninguém para adorar ele. O Pai não precisa desses holofortes. Quantos e quantos bilhões de eras que o Pai já existe sem ter nenhuma alma junto com ele. Entende? Estou falando? Mas quando o Filho veio à existência por meio do Pai, o filho veio e começou a, com o Pai, criar, né? Milhares de anjos nos céus e por fim culminou na criação dos homens na terra. Por isso que nós nunca seremos tirados do Filho, porque nós somos feitos para o Filho. O objetivo de nossa criação é atender às necessidades do Filho. Estou mentindo? Vamos lá na Bíblia. Estou falando besteira? Aí alguém pode estar falando assim, ó. Ah, não, agora eu já não quero mais ouvir ele, porque ele está falando besteira. Se você conseguiu ficar até aqui, vamos ver aqui, Colossenses. Tem vários outros textos, tá? Hoje não vou ler todos porque já está bem grande o estudo, mas um dia eu posso fazer um estudo só sobre isso, tá? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo e da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Ok? Então, esse texto aqui é apenas um dos que mostra que nós somos de Cristo. Nós viemos à existência por causa do Filho, tá bom? Por causa do Filho, nós viemos à existência. Por isso, noivas, por isto pertencentes a Cristo. Por isso, co-herdeiros com Deus. O propósito de Deus é revelado por meio de família, ok? Então, o Pai, ele conta essa história linda do que está acontecendo. Talvez não pareça ser tão linda, né? Porque tem muito sofrimento e morte pelo caminho, mas se você for parar para pensar, é uma linda história. E o Pai separou para o filho uma noiva, uma família, ok? Vamos terminar aqui. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade. Em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Amém. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Literalmente descendência do homem, o Cristo, que vem da descendência do homem, ou seja, que se fez carne
encarnou em corpo físico. Bom, o prolongamento dos dias estará em Jesus Cristo. Quer dizer, você só vai ter vida eterna por meio do resgate. É isso que Enoque, capítulo 70, está falando. Tá? Nós nem lemos ele todo. Um dia, talvez a gente possa ter essa oportunidade de fazer um estudo sobre isso aqui. Ok, meus queridos? Parte 2 do estudo, finalizada. Vídeo de 2 partes. Espero que esse estudo aqui tenha edificado a vida de tantos e tantos que amam a verdade. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nosso Deus, Yahweh, Jeová dos Exércitos.